Galera, vamos para a explicação da semana 2 do PET 7 de Educação Física do segundo ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos falar sobre algumas características dos Jogos dos Povos Indígenas. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como um resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias, dentre elas os Kaiowá, os Guarani, Bororó, Pataxó e o Yanomami. Vem mostrar também que a última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez em que o torneio foi realizado. Depois vai ter a sequência, galera, de algumas características dessa realização, dessa competição. E aí vai trazer as modalidades disputadas, né, que variam um pouco entre os torneios, mas basicamente são as seguintes. Então, dentro desses jogos, vai acontecer a disputa entre arco e flecha, cabo de guerra, canoagem, corrida com tora e o chamado Chico Nahi. E aí o que acontece? Tem aqui as características, né, dessas práticas, onde você vai procurar ler com atenção, né, para poder estar respondendo agora 4 questões relacionadas a essa temática, a esses textos. Na número 1, e é importante que você faça a leitura dos textos com maior atenção, para que possa conseguir responder essas questões. Quais são os objetivos e finalidades dos Jogos dos Povos Indígenas? Então, no primeiro momento, é você pensar por que é essa realização desses jogos, para você, de acordo com o texto que foi trago também, com essa leitura atenta que você fez, qual que é esse objetivo e qual que é essa proposta, qual que é a finalidade desses jogos. É de competição, é de confraternização, né, como traz o tema, né, o lema desses jogos. Enfim, você vai procurar fazer um apanhado das informações mais importantes no que tange aos objetivos e finalidades dos jogos. Número 2. Nós temos a pergunta: faça uma pesquisa e responda. Quais das modalidades esportivas indígenas citadas no texto que são praticadas nos Jogos Olímpicos de Verão? Então, que você vai procurar fazer uma pesquisa e verificar, diante dessas práticas, né, como cabo de guerra, como arco e flecha, entre outros que trouxe no texto, quais são elas, quais são as modalidades que são praticadas nos Jogos Olímpicos de Verão. Okay? Então, você vai procurar fazer uma pesquisa na internet para responder essa questão. Nós temos a questão número 3, onde vai falar, é uma questão do Enem do ano de 2019. Nos Jogos dos Povos Indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, fiscalização e padronização. Então vai pensar aqui, galera, essa união de elementos tradicionais e modernos no sentido de uma organização dos jogos, né, considerando toda uma padronização, seguindo uma lógica de competição, de institucionalização, por exemplo, das organizações, né, que estão ajudando a realizar os jogos, né, dos povos indígenas, considerando que os ministérios dos esportes, né, estavam ali ajudando nessa realização. Mas pensando essa lógica, né? De um lado, elementos tradicionais, né, da sua cultura, e do outro lado, essa esportivização, essa regulamentação. Por mais que eles não tinham essa competição por trás, um viés competitivo, mas eles traziam uma organização que remetia a uma certa competição. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia, assim como eu falei anteriormente, no início do texto. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com sentido único de competição. Nessa lógica, diante dessa relação dos elementos tradicionais e modernos, vem pedir para que você possa relacionar
A relação entre os elementos tradicionais e modernos dos jogos dos povos indígenas desencadeou a... Você vai procurar verificar qual dessas opções, A, B, C, D ou E, que estão diretamente ligados com esse desencadeamento, ou seja, o que foi proporcionado com essa relação dos elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas. Posteriormente, para finalizar, nós temos a número 4, onde vem falar: os jogos dos povos indígenas têm o seguinte mote: o importante não é competir, e sim celebrar. Com base nessa premissa, ou seja, com base nesse objetivo, nesse ideal de vida, nesse ideal de realização do campeonato, né, dos jogos, redige em seu caderno um parágrafo argumentativo sobre a importância da participação, ou seja, da celebração, nesse caso aí, entre o grupo, acima da competição, em se tratando da educação física na escola. Ou seja, nesse caso que você vai procurar fazer um parágrafo que vai falar sobre essa importância da participação, considerando essa participação muito mais importante no primeiro momento do que a competição, ok? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos do seu ponto de vista. É importante deixar claro aqui, galera, que essa relação, né, essa comparação da participação e do uso da competição é bem, digamos que, considerável, tá? Dentro da educação física, dentro das aulas de educação física, nós, professores, devemos dar a participação, devemos dar um valor muito maior para a participação nessa celebração, ou seja, essa interação dos alunos mais do que a competição. Eu tenho que trabalhar a competição com os alunos, entendendo que na vida há essa competição, mas eu não posso utilizar desse argumento para poder fazer desses meus alunos atletas, para poder fazer desses meus alunos competidores, mas sim entender que na vida há competição, só que quando nós trabalhamos, discutimos, refletimos juntos, tudo é possível e com certeza é muito mais fácil de se alcançar, ok? Então é isso, galera, agradeço você que assistiu essa videoaula até agora. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!